Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Mais uma vez, vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões de história de vestibulares por assunto. Hoje nós vamos resolver da Baixa Idade Média, período que vai ali marcar o grande finale desse período histórico chamado Idade Média. E a primeira questão, ela é uma questão aberta, ela é da FUVEST, onde está o cursor, está apagado, vai trazer um texto de contextualização que vai dizer o seguinte: o capital é antediluviano, vírgula, mas o capitalismo é recente, demonstrou Marx em O Capital. Em outras palavras, enquanto o capital, valor que se multiplica, aparece em vários sistemas econômicos, como o escravista na Grécia e Roma Antiga, e o asiático, Egito, Mesopotâmia, Índia e China, e o capitalismo, modo de produção, só surgiu da desintegração do modo de produção que o precedeu. Para você resolver essa questão, você precisa raciocinar primeiro. A letra A vai pedir para você dizer qual é esse último modo de produção que precedeu o sistema capitalista, ou seja, aquele que veio antes do sistema capitalista. Para que você consiga resolver essa questão, minimamente o vestibulando precisa conhecer, certo, a visão marxista do desenvolvimento dos modos de produção. Então, para o Karl Marx, você tinha o quê? O chamado comunismo primitivo, aquele bem antigo. Depois você tinha o modo de produção escravista, que foi muito vigente na Grécia Antiga, no modelo escravista asiático, como o Egito, Mesopotâmia, Índia. E aí você teve o modo de produção feudal, certo? Na visão marxista, o modo de produção feudal é aquele que antecedeu ou precedeu o modo de produção capitalista, certo? Portanto, a resposta correta é feudalismo ou modo de produção feudal, certo? B. Indique algumas diferenças essenciais entre esses dois modos de produção. Para você responder a B, você precisa saber qual é a A. Sabendo que a A é modo de produção feudal, você vai fazer uma diferenciação entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. E está pedindo para você falar algumas diferenças. A principal diferença do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista está na forma como se assentavam essas relações de produção. Então, quando você fala que as relações de produção elas eram serviços, certo? Isso daí significa o quê? Que você tinha uma estrutura calcada no trabalho servil, certo? As relações capitalistas de produção elas são moldadas no capital e no trabalho assalariado. Então vocês estão observando que a chave para resolver é a questão do trabalho, enquanto no feudalismo você tinha as relações de trabalho moldadas pela servidão, certo? Aqui você tem moldada pela questão do assalariamento, pelo salário, certo? Portanto, então, é basicamente o que ela está pedindo. Modo de produção feudal e a grande diferença, dentre as várias diferenças entre o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista está aqui no modo de produção feudal, o trabalho era assentado em relações de serviço e no modo de produção capitalista é assentado nas relações de trabalho assalariado. Tá bom? Vamos agora à questão 2. A questão 2 é da FUVEST também e ela também é aberta. Sobre a Guerra dos 100 Anos, nos séculos 14 e 15, indique. Primeiro, letra A, as principais monarquias envolvidas e o palco desse conflito. Essa questão é muito fácil. A Guerra dos 100 Anos envolveu a Inglaterra e a França, certo? As casas monárquicas da Inglaterra e da França. Tudo começou, além das disputas políticas, porque o rei francês entendia que o rei inglês era seu vassalo. Lembrando que na Idade Média você tinha relação de vassalagem entre nobres e entre reis também, tá bom? Então essa relação de vassalagem não era só entre o servo e o senhor feudal. Você tinha senhores feudais que eram vassalos de outros senhores feudais. Então, nesse caso, você tinha uma situação que o rei francês se sentia superior ao rei inglês. Então, eles entraram em disputa. As duas monarquias envolvidas eram a monarquia inglesa e a monarquia francesa. É óbvio que outras casas reais europeias, outros senhores feudais
também tinham interesses, né, de um lado e do outro nessa disputa, certo? Mas o palco do conflito foi a França. Tá bom? O palco do conflito foi a França, até porque a Inglaterra, sendo uma ilha, né, sendo um arquipélago, né, um conjunto de ilhas, era muito mais difícil entrar no solo inglês por conta da separação que a Inglaterra tinha da Europa pelo mar. Então é muito importante entender também os desafios geográficos da época. Não é como hoje que tem o túnel que liga a Inglaterra à Europa continental, né? O Eurotúnel. Não tinha, você tinha que ir pelo barco ali, pelo Canal da Mancha, por mais que as distâncias não eram longas, as tecnologias náuticas também não eram lá muito precisas. Tá bom? Então o palco do conflito foi a França. E a importância histórica dessa Guerra dos 100 Anos é que a Guerra dos 100 Anos foi mais uma pá de cal, certo, no sistema feudal, no dito modo de produção feudalista. Por quê? Porque a Guerra dos 100 Anos fortaleceu, por mais que tenha sido devastadora, ela fortaleceu tanto as monarquias inglesa quanto a francesa. Então o rei se tornou o quê? Alguém mais forte, mais poderoso do que as nobrezas locais. Lembrando que o sistema feudal ele era calcado o poder local pelos nobres. Então, com o enfraquecimento dos nobres e do poder local, você tinha o quê? O fortalecimento do rei. Certo? Portanto, essa que foi a importância histórica da Guerra dos 100 Anos. Questão 2 respondida, vamos agora à questão 3 da VUNESP, que é uma questão aberta, ou que é uma questão fechada, melhor dizendo, e ela vai trazer alguns enunciados. Primeiro vamos ler, ela vai trazer algumas alternativas, primeiro vamos ler os enunciados. No século XIII, os barões ingleses, contando com o apoio de alguns mercadores e religiosos, sublevaram-se contra as pesadas taxas e os outros abusos. O rei João Sem Terra acabou aceitando as exigências dos vassalos sublevados e assinou a Magna Carta. Pode-se afirmar que o documento apresenta importante legado no mundo medieval. Por quê? Vamos lá. Alternativa A. O rei João Sem Terra, em 1215, ele assina a Magna Carta, em que ele confere mais liberdade aos súditos ingleses, sobretudo liberdade no tocante a questões políticas, mas principalmente na questão de aquisição de propriedades. Tá? Mas eu vou ler as alternativas e vou explicar melhor pelas alternativas. Alternativa A. Reafirmava o princípio do poder limitado dos monarcas para fixar novos tributos. Ela está incorreta porque se ele assina a Magna Carta ele tem como princípio, né, a liberalização das coisas. Você não pode dizer que a Magna Carta vai dar poder ilimitado ao rei. De fato, o João Sem Terra ele foi obrigado, entre aspas, a assinar a Magna Carta, e isso era um sinal, de certa forma, de fraqueza dele. Então, como é que a Magna Carta vai reafirmar os princípios do poder ilimitado? Essa alternativa ele está incorreta. Alternativa B. Freou as lutas entre cavaleiros e instituiu o parlamento subdividido em duas câmaras. Essa divisão do parlamento em duas câmaras ela é posterior a esse período histórico. Tá bom? Então você descarta essa alternativa B, ela está descontextualizada. Alternativa C, assegurava antigas garantias a uma minoria privilegiada, mas vinculava princípios de liberdade política. Correto, essa que é a alternativa correta. O espírito fundador da Magna Carta era assegurar antigas garantias às minorias privilegiadas, aos nobres, mas vincular um pouco mais de princípios de liberdade política. De certa forma, na prática, a Magna Carta ela enfraqueceu o poder da monarquia, não tanto quanto na Revolução Inglesa, quando os Stuart serão defenestrados da Inglaterra, isso num outro processo, mas já começa aí na Magna Carta o processo de liberalização, certo? De enfraquecimento das instituições feudais e de adequação da Inglaterra para o novo momento que iria viver a partir de alguns séculos depois. Tá bom? Portanto, essa alternativa ela está correta, letra C. Vamos ler as demais. As demais alternativas, a D vai dizer, limitou as ambições políticas dos papas, mesmo tratando-se do
do contrato feudal. Essa alternativa está incorreta porque na Magna Carta não foi mexida na questão religiosa. Então tome muito cuidado que a questão religiosa vai ter muito problema na Inglaterra, vai trazer muitos problemas à Inglaterra a partir de Henrique VIII, mas isso foi no século XVI. Não foi em 1215, no século XIII, nós estamos falando de 300 anos depois, certo? Nesse momento histórico do João Sem Terra, ali em 1215, 1220, não ocorreu, não mexeu-se com a questão religiosa, tá bom? A Inglaterra continuou católica. Alternativa E, proclamava os direitos e liberdades do homem, do povo, através de 63 artigos. Também está incorreto. Não vai confundir Magna Carta com Bill of Rights. Não vamos confundir as coisas, porque nós estamos falando de contextos extremamente complicados. Tá bom? Extremamente distintos, melhor dizendo. Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra C. Tá bom? A alternativa correta é a letra C. A Magna Carta assegurava antigas garantias a uma minoria privilegiada, mas vinculava princípios de liberdade política. Tá bom? Vamos agora resolver a questão 4, que ela é da FUVEST, vai falar sobre as cidades medievais. Esse é um assunto um tantinho complicado. As cidades medievais costumam causar muita confusão para os candidatos, uma mistura entre a estrutura da cidade medieval com a cidade antiga, com a cidade moderna que surgiu depois do Renascimento. É importante ter clareza das diferenças estruturais e de momentos históricos sobre isso. Vamos lá. Alternativa A, sobre as cidades medievais. Não diferiam das cidades greco-romanas, uma vez que ambas eram, em primeiro lugar, centros políticos e administrativos e local de resistência das classes proprietárias rurais e, secundariamente, centro de comércio e manufatura. Quando você fala que as cidades medievais elas não diferiam das cidades greco-romanas, aí está o erro. Por quê? As cidades medievais, você tem que partir do princípio que as cidades medievais possuíam um perfil único, que as diferenciava tanto das cidades greco-romanas quanto das cidades que surgiram do período moderno ali a partir do Renascimento. Tá bom? Alternativa B, A está incorreta. Alternativa B, não diferiam das cidades da época moderna, uma vez que ambas, além de serem cercadas por grossas muralhas, eram ao mesmo tempo centros de comércio e manufatura e de poder, isso é, politicamente autônomas. Elas eram diferentes das cidades modernas, aí que está o erro, e as cidades modernas não eram cercadas por grossas muralhas, somente as cidades medievais. Tá bom? Portanto, a alternativa B está incorreta. Alternativa C, diferiam das cidades de todas as épocas e lugares, pois o que se definia era precisamente o fato de serem espaços fortificados, construídos para abrigar a população rural durante as guerras feudais. Tome muito cuidado com essa alternativa, que ela pode levar a uma confusão. Essa alternativa ela está incorreta. De fato, as cidades medievais diferiam de todas as cidades de épocas e lugares, pois o que se definia era precisamente o fato de serem espaços fortificados. Não era somente o fato de serem espaços fortificados que diferia as cidades medievais. É óbvio que a existência de espaços fortificados era uma característica muito marcante das cidades medievais. Mas a função das cidades medievais não era abrigar a população rural durante as guerras feudais. Tá bom? Essa alternativa está incorreta, ela tem algumas coisas, algumas informações espalhadas no decorrer da alternativa que a invalida, sobretudo quando ela fala que tinha por obrigação abrigar a população rural durante as guerras feudais. Essa alternativa C está incorreta. A alternativa D vai dizer o seguinte: diferente de suas antecessoras greco-romanas, eram principalmente centro de comércio e de manufatura e, diferentemente de suas sucessoras modernas, eram independentes politicamente, dominando o entorno rural que lhes garantiu o abastecimento. Correto. Essa alternativa ela está correta. Eu só tomaria um cuidado se eu fosse o avaliador que elaborou, não colocaria o comércio de manufaturas, porque nesse momento histórico você não pode dizer que existia manufaturas em si, você pode dizer o centro de comércio, certo? E de artesanato, por exemplo, tá? Mas essa alternativa ela está correta, tá bom? Por mais que tenha colocado manufatura, que é algo que eu acho
inadequado para esse período histórico, essa alternativa ela está correta, tá bom? Diferia sim das suas antecessoras romanas e era de dominar o seu entorno que lhes garantia o abastecimento. As cidades medievais elas eram fortificadas por conta de sua fraqueza, certo? Por conta de sua fraqueza, e ela precisava ser abastecida para o seu entorno de feudos, tá bom? A alternativa D está correta. Vamos à alternativa E. Eram separadas da economia feudal, pois sendo esta incapaz de gerar qualquer excedente de produção, obrigava-as a importar alimentos e a exportar manufaturas fora do mundo feudal, daí a importância estratégica do comércio na Idade Média. O comércio não era importante na Idade Média, isso daqui é o que está trazendo informações erradas. E as cidades medievais começaram a gerar excedentes, tá bom? Por conta das feiras no final da Idade Média, justamente nesse período histórico que nós estamos analisando, tá? Então essa alternativa ela está incorreta. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 5 aqui, ó, da VUNESP, está meio apagado. Questão 5 vai trazer esse texto aqui adaptado, Crônicas dos 4 primeiros Valois, a antologia dos textos históricos medievais. Vamos ler. Nesse momento, revoltaram-se os camponeses em Beauvoisin. Entre eles estava um homem muito sabedor e bem-falante, de bela figura e forma, chamado Guilherme Carlos. Os camponeses fizeram no seu chefe e estes lhes dizia que se mantivessem unidos. E quando os camponeses se viram em grande número, perseguiram e mataram os homens nobres. Inclusive muitas mulheres e crianças nobres, pelo que Guilherme Carlos lhes disse muitas vezes que se excediam demasiadamente, mas nem por isso deixaram de fazer. Beleza. O documento oferece subsídios sobre a Jacquerie, que eram revoltas camponesas ocorridas em 1358 na França, abalada pela Guerra dos 100 Anos, entremeada de crises e epidemias que se propagavam. Com base no texto, essa questão ela está bem fácil, porque o enunciado já traz elementos para responder as duas questões aqui. Questão A. Justifique o caráter antifeudal da Jacquerie. As Jacqueries foram consideradas posteriormente, elas foram analisadas por uma linha teórica mais ligada ao materialismo histórico como movimentos camponeses antifeudal. Por quê? Porque, por dois motivos. O primeiro é que, quando se fala em movimentos camponeses, os marxistas gostam de atribuir esses movimentos camponeses como antissistema. Tem uma tendência a atribuir esses movimentos como antissistema. Entretanto, as Jacqueries, elas contribuíram sim para acelerar o processo de crise feudal. Por quê? Porque a França já estava politicamente abalada, já vinha de guerras e guerras e guerras, tinha passado por uma peste negra, certo? Por uma epidemia de peste bubônica, então as revoltas camponesas foram um elemento a mais na destruição desse sistema feudal, certo? Então, por que ele tem um caráter antifeudal? Porque com as revoltas camponesas, as colheitas que já eram ruins ficaram piores ainda. Então surgiu o quê? Uma crise muito mais acentuada no sistema feudal. Tá bom? Então a alternativa A está respondida. E as três grandes calamidades do século XIII foi a fome, a peste e as guerras. Certo? Não tenho o que dizer. Foi um período, o século XIV, ele foi um período histórico extremamente convulsionado. Por quê? Lá em 1200 e no século XIII, você pode dizer, a Europa já vem enfraquecida pelas cruzadas. Certo? Tem um período de uma certa dita prosperidade ali do interregno, mas logo vem a peste bubônica. E a peste bubônica, ela afetou bastante a Europa daquele momento histórico porque dizimou 1/3 da população em pouco mais de 10 anos. Ou seja, o que é perder 1/3 da população? Se você for ver num país que tem 100 milhões de pessoas, 1/3 é 33 milhões. 1/3 é o equivalente a 33 milhões. Ou se você pega num país como o Brasil, o equivalente a 66 milhões. Imagina morrer 66 milhões de pessoas. Nem a epidemia de Covid produziu tamanha calamidade, mas a peste negra
produziu, matando 1/3 da população europeia. Certo? Portanto, a questão 5 ela está respondida. Vamos agora à questão 6, que também ela é da FUVEST e ela também é aberta. Vai trazer o seguinte texto de contextualização para nós aqui. Na Europa Ocidental dos nossos dias, em consequência do processo de integração, verifica-se um problema parecido com o que existiu durante a Baixa Idade Média. Trata-se do problema de articulação das 3 esferas do poder político: o poder local, o poder do Estado-nação e o poder supranacional. Hoje, se a integração se concretizar, ela será feita ao contrário do que ocorreu no fim da Idade Média, em prejuízo ao poder do Estado-nação. Indique. Vamos lá, ele está comparando um pouco a União Europeia com a crise da Idade Média ali, com o fim da Idade Média, o fortalecimento dos Estados nacionais que criou essas monarquias absolutistas. É uma comparação meio complicada, eu acho, mas enfim, ela ocorreu. E a alternativa A vai dizer o seguinte: quem exercia cada uma das 3 esferas de poder durante a Baixa Idade Média? A configuração da estrutura social da Europa na Baixa Idade Média ela estava assim: o poder local ficava com a nobreza, o dito poder nacional ficava com o rei, ou o Estado-nação ficava com o rei, e o poder supranacional ficava com o Papa, com a Igreja. Por que acontecia isso? Porque o poder local tinha uma importância muito grande dos nobres que exerciam esse poder local, que os nobres eram os senhores feudais. Você tinha os reis, que eram vassalos de outros reis, mas que eram senhores de vários nobres, vários senhores feudais, e você tinha a igreja, que era a maior senhora feudal desse período histórico. Ou seja, a igreja ela era o único poder centralizado de toda a Europa, o único poder que tinha alcance em toda a Europa, influência em toda a Europa, razão pela qual a igreja era a instituição mais poderosa, certo? Então, era assim que estava configurado. O poder local com os nobres, o poder nacional com os reis e o poder supranacional com o Papa ou com a igreja. A qual deles, no fim desse período histórico, se sobrepôs aos demais e por quê? O poder que se sobrepôs aos demais no final da Idade Média foi o poder do rei, através da formação das monarquias absolutistas e da unificação dos estados nacionais. O rei se tornou mais poderoso em detrimento da nobreza local e em detrimento da igreja. Em muitos desses casos foi feito de maneira belicosa. Se você for ver a briga entre o rei e os nobres, muitas vezes acabaram em guerras. Em vários países, na França, na Espanha, em Portugal, você teve esse tipo de problema. Tá? Então, qual desses poderes se sobrepôs aos demais? Foi o poder do rei e simbolizado na formação das monarquias nacionais. Certo? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.